governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Boa noite, graça e paz. Que alegria podemos estar juntos nessa noite, abrindo essa conferência Terra de Adoradores, 12 anos, uma cidade em movimento. E como o Senhor tem nos inspirado, aonde tem adoradores, tem anjos servindo. Né? O Senhor diz lá que Ele busca, Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então é um privilégio estar aqui nesta noite, ainda online, mas daqui a uns dias vamos estar presencialmente, partilhando da experiência que o Senhor tem nos dado nesses dias. E quero saudar os irmãos, saudar e agradecer as pessoas que nos acompanham pela internet, que estão em outros países, que estão em outras cidades, que estão nas suas casas nessa noite. Esse dia frio, né? Parece que essa noite vai ser das noites mais frias desse ano. Então nós queremos agradecer pela sua participação, pelo seu carinho, enfim, tudo aquilo que tem sido depositado sobre esta casa. Também quero dar uma boa notícia abrindo esta conferência. Daqui a alguns minutos vai estar nascendo o Rafael, filho da Valéria e do Alex. O Senhor sempre nos dá ou um nascimento ou a possibilidade de apresentarmos as pessoas nessas datas proféticas. E desta vez é a chegada do Rafael. Quero convidar você a estar orando comigo, buscando inspiração do Espírito Santo, para que possa estar tomando a minha vida, tomando meu coração, os meus lábios, e estar partilhando com vocês nesta noite. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos graças, te adoramos. Enfim, Pai, é uma noite de gratidão, é uma noite de alegria, porque o Senhor tem nos ajudado. O Senhor nos inspirou e o Senhor tem contribuído com as nossas vidas. O Senhor tem nos inspirado, o Teu Santo Espírito tem nos socorrido. Ele que é o nosso ajudador, nosso consolador, aquele que está conosco por todos os momentos da nossa vida. Pai, que seja uma noite em que Teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías 62, 2. Nos últimos dias se formará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, se engrandecerá por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. As nações virão a esta terra, em nome de Jesus. Há 12 anos e 3 meses, eu ministrava sobre esse texto do profeta Isaías.
e era o encerramento da apresentação da Orquestra Tocarte. Foi dirigida pelo maestro Ednei Salles e pelo maestro Marcos Araújo. E que esta orquestra foi organizada, foi estruturada, foi pensada, foi inspirada para adorar o Senhor, para que a cidade de Taubaté reunisse os músicos das mais diversas denominações e estivéssemos reunidos para fazer aquela apresentação, para manifestar aquela noite de adoração. E naquele dia, o Senhor nos trouxe uma palavra sobre a nossa cidade. E até hoje eu posso visualizar, eu posso me lembrar com emoção daquele dia em que o Senhor, a partir daquela data, a nossa cidade seria conhecida como terra de adoradores. E é interessante porque naquela época a última coisa que a gente pensava era nisso. Em função daquilo que nós estávamos vivendo, daquilo que a gente já vinha passando por alguns anos, pelas dificuldades, pelas diversas dificuldades que nós tivemos, né? Nós fomos de repercussão nacional, de fatos, de situações que afastavam a nossa cidade da sua história. Taubaté é uma cidade rica na história, o primeiro povoado paulista nessa região, uma cidade foi pioneira em tantas coisas, uma cidade de pioneirismo, uma história pioneira, uma história de conquista nos mais diversos setores da sociedade, na política, nas artes, nas indústrias, na educação, nos esportes, em tantos outros setores. Taubaté tinha sempre alguém se despontando no cenário nacional. Taubaté tinha sempre alguém fazendo sucesso, sempre tinha alguém lançando algo novo na área de inovação. E quando o Senhor nos trouxe essa palavra, Ele não trouxe uma palavra, eu quero deixar claro isso, Ele não trouxe essa palavra para uma denominação. O Senhor trouxe essa palavra para as igrejas da cidade. Ele trouxe esse nome, Ele deu esse nome para que cada cidadão, para que cada cristão que viva nessa cidade recebesse isso no seu espírito. Portanto, terra de adoradores não é propriedade de ninguém. Terra de adoradores é do Senhor. E é interessante que na época, o profeta Camilo orando, o Senhor falou com ela de muito claramente, que ai daquele que tomasse esse nome para si. Este nome é para uma cidade, este nome é para um povo, este nome é para formar uma história. Então, desde então, nós caminhamos desse jeito, com esse entendimento, que o nosso trabalho é apresentar terra de adoradores, algo que o Senhor trouxe a esta terra, a esta cidade. E tão logo o Senhor nos trouxe esse encargo,
começamos a nos movimentar nesta direção. Começamos a buscar as pessoas. Começamos a fazer reuniões. Começamos a partilhar. Alguns olhavam torto. Que é isso? O Senhor está mudando o nome da cidade. O Senhor está fazendo isso. Por que falou com você? Não falou comigo? Mas com quem o Senhor fala? Qual é a condição de o Senhor falar com alguém? É alguém que tenha disposição para ouvir e colocar em prática aquilo que ele está falando. Para alguém que tenha a ousadia da obediência. Para alguém que está ligado a Ele. E como Ele já tinha nos dado, sonho de Deus, uma igreja que foi chamada para realizar o seu sonho, a igreja que Ele sonhou. Então, quando nós começamos, e como nós vamos fazer? Porque uma terra de adoradores não é algo visível, não é você construir um monumento, não é igual você fazer uma praça. Não, edificar uma terra de adoradores é um trabalho espiritual. É um trabalho que você ouve o Senhor e caminha nessa direção. Então, quais são as nossas ferramentas? O que nós vamos buscar? O que nós temos? O que nós podemos apresentar? E daí, indo lá na segunda carta de Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 10, o Senhor nos disse qual era a ferramenta, quais eram os meios, como nós íamos trabalhar com isso. 2 Coríntios 10, verso 4. Vou ler a partir do verso 3. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós não buscamos as coisas da carne. E ele continua, as armas da nossa milícia, as armas da igreja, não são armas carnais. As armas da igreja são armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, para a destruição das fortalezas, para levar cativo todo pensamento a Cristo. Qual é esses pensamentos? Uma mudança de atitude. Quais são esses pensamentos? Edificar valores, edificar princípios, manifestar a palavra do Senhor. A nossa arma, desde então, é a oração. Começamos a orar, buscar o Senhor de forma incessante, sendo inspirados. Começamos a buscar a manifestação do Cristo ressuscitado em amor. Porque uma cidade, uma terra de adoradores é uma cidade onde você vive justiça, gozo e paz. É isso que nós buscamos. Foi isso que nós oramos todo esse tempo. E começamos a reunir diversas igrejas nesse âmbito. Começamos a trazer pessoas dos mais diversos lugares, pessoas experientes em conquista de cidades, pessoas experientes em atos proféticos, e nós tendo as nossas próprias experiências. E começamos a fazer diversos atos proféticos. Começamos a nos arrepender pelos pecados da cidade. Assim como Neemias, quando ele vai diante do Senhor, buscando a direção para reedificar os muros e as portas da cidade, a primeira coisa que ele faz
é se arrepender do desleixo, do abandono que seu povo tinha praticado. Então nós começamos a nos arrepender pelos pecados da cidade, nas mais diversas esferas, quer seja espiritual, a idolatria, corrupção, desajuste familiar, drogas e tantas outras coisas de que nós temos conhecimento e nós buscamos. Então nós começamos aquele processo de busca para alcançar aquilo que o Senhor estava trazendo. Rodamos a cidade, passamos mais de ano trabalhando nessa direção, nos reunindo com outras igrejas, com o apóstolo, com o pastor Alê, do Bola de Neve, com o apóstolo Lincoln, com o pastor Charles Brown e tantos outros, o André Zion, tivemos com o Leandro da Poema, com o pastor que era da igreja da Metodista Betânia, enfim, um inúmero número de pastores. E a partir daí nós pudemos começar a vivenciar aquilo que é o tema desses 12 anos. Começamos a vivenciar uma cidade em movimento. Começamos a ver uma atmosfera sendo transformada, uma mudança na cidade. Começamos, nesses últimos 12 anos, se você procurar ver, você vai ver que Taubaté está distante dos escândalos. Taubaté está longe das páginas policiais. No mês de abril deste ano, uma pesquisa indicou que era o menor número de homicídios nessa cidade, né? Então nós começamos a ganhar presença nacional nos esportes. Taubaté hoje é o campeão nacional de vôlei, o handball campeão nacional, com atletas na seleção brasileira, em outros esportes. Pudemos ver um maior número de cursos superiores de faculdade na cidade. Pudemos ver o crescimento no número de empregos. Pudemos ver a melhoria da qualidade de vida. 100% da população com água tratada, 99% com esgoto tratado, praticamente 99% da cidade, toda calçada, asfaltada, aumento de praças, postos de saúde, a expansão da cidade para outro lado, empreendimentos imobiliários, novo shopping, enfim, nós começamos a ver Taubaté nesse tempo, em movimento. E tudo isso que eu estou falando são dados estatísticos de órgãos especializados. Esses dias saiu uma notícia que Taubaté ganhou de 78, não me lembro, mas ganhou 11 posições. É a 16ª em qualidade de vida. Então, quanta coisa, quanta bênção, quanta movimentação nós pudemos ver na nossa cidade. E o nosso papel foi dar sustentação espiritual para quem estava no governo. Nesses 12 anos nós estamos orando pelos nossos governantes. Nesses 12 anos nós estamos orando pelos nossos vereadores. Nesses 12 anos nós estamos orando pelos médicos e pelos hospitais da cidade. Nesses 12 anos nós estamos orando pela polícia militar. Nesses 12 anos nós estamos orando pelo Bavex, que é
símbolo da cidade hoje. Taubaté é portadora de um quartel do Exército que baseia o comando aéreo da aviação. Então o nosso nome não está na história. O nosso nome não vai fazer parte da história natural, mas o nosso nome faz parte na história do Senhor, de um povo obediente que se dispôs a orar e abençoar uma cidade todos os dias. Hoje nós estamos num processo de 150 dias de intercessão, 4 vezes por dia. Quase 400 pessoas estão orando e abençoando. Quando você acorda, já tem alguém abençoando o seu dia. Chega quando é no horário do trabalho, já tem alguém orando pela sua atividade empresarial, pelo seu emprego, por aquilo que você vai passar durante o dia. Quando chega no final do dia, já tem gente orando pela sua família. Se você saiu para trabalhar, alguém está orando por você. Alguém está protegendo a sua casa. Alguém está protegendo essa cidade. E quando é a noite, nós estamos diante do Senhor, em gratidão, agradecendo por tudo aquilo que Ele fez nesse dia. E nós começamos isso no dia 1º de agosto. E nós vamos com isso até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, que coisa tremenda, quando você começa a entender essa força da oração. Então, ninguém é o pai dessa criança, o pai dessa criança é o Senhor. Não tem dono, é a igreja do Senhor, cumprindo o seu papel. E nós entendemos que os nomes das cidades indicam o seu destino profético. O nosso nome pessoal indica o nosso destino profético. Então, quando você vai dar um nome a um filho, você precisa buscar primeiro qual o significado do nome que você está dando ao seu filho. Porque ali você começa, quando você dá um nome, você começa a declarar todos os dias sobre a sua vida o seu destino profético. Por todos os dias. Então, se você dá um nome abençoado para o seu filho, se você dá um nome apropriado para o seu filho, se você já começa a desenvolver no seu espírito algo tremendo. Às vezes as pessoas põem sobre os filhos nomes que se tornam alvo de gozação. Às vezes colocam o nome nos seus filhos que se tornam abreviaturas. Não, todo o nome tem um significado. Então você, quando for dar um nome ao seu filho, busque, olhe o que significa aquele nome. E as cidades também têm esse mesmo propósito. O nome das cidades indica o seu destino profético. Na Bíblia isso é muito visível. O que quer dizer Belém? Casa de pão. O que quer dizer Betel? Casa de Deus. Então quando você fala eu vou a Betel, eu vou à casa de Deus. O que quer dizer Jerusalém? Cidade de paz. Então você vê que o nome já expressa a vocação. O nome já expressa o destino profético. O que quer dizer Patmos? A ilha onde Paulo foi exilado. Mortal. Qual era o objetivo de quando enviaram Paulo para a ilha de Patmos? Para que Paulo morresse naquele lugar. Né? Nazaré,
quer dizer consagrado a Deus, consagrado ao Senhor. Então, os nomes das cidades, elas têm esse papel. Eles indicam isso. Eles apontam esse caminho. Então, nós vamos ver daqui a pouco a nossa. Então, você fala Paris. Quando você fala de Paris, o que lembra? Cidade, luz. Las Vegas, cidade do jogo. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Franca, cidade do calçado. São alguns exemplos que nós vamos buscar e vendo para trazer para vocês nessa data de 12 anos de Terra de Adoradores. A importância. Então, o Senhor nos deu, nos acrescentou um nome de Terra de Adoradores. E o que quer dizer Taubaté? Quer dizer aldeia que fica no alto. Esse tem sido o destino dessa cidade. Diante de tanto pioneirismo, diante de tantas conquistas, diante de tantas figuras ilustres, Taubaté é a única cidade que teve um cidadão nascido aqui, que exerceu a presidência dos 3 poderes, do legislativo, do executivo e do judiciário. Então, Taubaté é uma cidade que sempre teve filhos ilustres. Celi Campelo foi a lançadora do rock no Brasil com seu irmão Tony Campelo e Celi Campelo. No cinema, quantos filmes rodados na cidade de Taubaté através de Mazzaropi, Hebe Camargo, Cid Moreira, Célio Moreira e tantos outros nomes. Joaninha Castilho foi a primeira mulher a ter um brevet de avião com apenas 16 anos de idade. A primeira igreja evangélica aqui em Taubaté tem mais de 100 anos, a igreja metodista. Quantas igrejas da Assembleia de Deus, a partir de Taubaté, espalhado pelas mais diversas cidades e mais diversas nações. Então a gente vai vendo quantas coisas, os bandeirantes, a fundação do ouro, conquista de cidades, abrir cidades novas no sul de Minas, Campinas e tantas outras cidades. Então, Taubaté é uma cidade que sempre teve um papel de destaque. Tivemos das primeiras rádios do país, a radiodifusora. Então é uma história, é uma cidade. A primeira universidade como autarquia municipal no Brasil. Então e diante disso, foi formando, por ser uma cidade universitária, você encontra nos mais diversos postos de governo pessoas que estudaram em Taubaté. Juízes, promotores, desembargadores, engenheiros. Mestres, enfim. Então, Taubaté é uma aldeia que fica no alto. Eu estou falando isso também no sentido espiritual, aonde o Senhor quer nos colocar. Esse é o nosso destino profético. É isso que o Senhor tem reservado para a nossa cidade. E hoje nós não queremos ficar falando do passado. Hoje é dia que nós queremos falar do futuro. Daquilo que o Senhor tem reservado para esta cidade. Vira e mexe. Alguém quer colocar uma piada sobre a nossa cidade. Vira e mexe, alguém quer desmerecer a nossa cidade.
querem colocar a velhinha de Taubaté, as coisas que se passaram. Mas eu quero declarar nesta noite que as coisas velhas para trás ficam. E nós caminhamos, avançamos para o nosso destino profético, para aquilo que o Senhor tem liberado para nós. E quero aproveitar, convidar você para estar ligado com a gente todos esses dias. Nós teremos ministração hoje, teremos ministração amanhã. Na quinta-feira vai estar falando de Terra de Adoradores o apóstolo Gustavo Lara, um homem de Deus influente das nações, né? Está com um trabalho esses dias que vai alcançar quase todas as nações do mundo, em oração. E ele vai estar falando, é um privilégio para nós, se programe para isso. Nós vamos ter nesses dias aqui também o pastor Azaf Borba, é um homem com mais de 35 anos de ministério, um homem que compôs os mais lindos hinos, os mais lindos cânticos de adoração desse país, adoração ao Espírito Santo, tremendo, que já fez música para Ana Paula Valadão, já partilhou com tantos músicos sobre adoração ao Senhor. E o que o Senhor tem para nós, como terra de adoradores? O que é uma terra de adoradores? Uma terra de adoradores é onde? É uma cidade onde Cristo é o centro. E os seus moradores manifestam seu amor, cura, sabedoria, prosperidade, justiça, gozo, paz. Isso é uma terra de adoradores. Isso é o que o Senhor tem reservado para nós. Essa década que nós estamos vivendo, o Senhor nos deu um nome, o Senhor nos deu um alvo, o Senhor nos deu um objetivo, uma década de governo, preparar pessoas para as mais diversas áreas de governo, de negócios, de empreendedorismo, de inovação. Nesta década vai surgir em Taubaté grandes empresas, grandes redes de varejo. Vai surgir em Taubaté indústrias de pessoas da cidade. E a cada ano o Senhor vai nos dando um nome, vai nos dando um alvo, vai nos dando um tema. Então, esse ano de 2020, para começar essa década de governo, o Senhor nos deu a palavra relacionamento e reconciliação. Isso é o que o Senhor tem trabalhado em nossos corações. E mesmo nesse tempo de pandemia, nós estamos avançando nessa direção, estabelecendo relacionamento e reconciliação. E é interessante que a reconciliação do Senhor não é o ofensor procurando o ofendido. Não, ao contrário. É o ofendido procurando o ofensor, para estabelecer reconciliação, para apagar as mágoas, para apagar as tristezas. O que o Senhor tem para uma terra de adoradores, onde Cristo é o centro? É uma manifestação poderosa
dos seus dons. É uma manifestação poderosa dos seus sinais. É uma manifestação poderosa das suas maravilhas. É uma terra profética. Isso é uma terra de adoradores. Como tem na Bíblia a cidade de Ramá, aonde as pessoas entravam naquela cidade e começavam a profetizar. O Senhor começava a tomar aquelas vidas. Foi o que aconteceu com o rei Saul, que mandou buscar Davi, e mandou 1, mandou 2, mandou 3, 4, 5, as pessoas vinham e não voltavam, porque eles ficavam na cidade profetizando. O que o Senhor nos disse sobre Taubaté neste tempo, que as pessoas vão ser impactadas, as pessoas vão passar na Dutra e vão sentir a diferença dessa atmosfera, as pessoas vão querer passar. Essa cidade vai atrair pessoas que vêm de longe para saber o que é terra de adoradores, o que acontece. Isso vai movimentar a cidade, isso vai movimentar a hotelaria. Isso já aconteceu em outras cidades. Isso não é um privilégio, isso não é pioneirismo, não. O Senhor tem trabalhado dessa forma ao longo dos tempos. Aconteceu com a Rua Azusa, aconteceu com Omolonga na Guatemala, que era das cidades mais pobres da Guatemala, era quase que um deserto, uma cidade que foi transformada, e os frutos de Omolonga, os frutos que são semeados naquela cidade, são frutos imensos que um homem não consegue segurar. Então, isso vai produzir essa terra de adoradores. O que aconteceu nas Ilhas Fiji, o que aconteceu no Quênia, o que aconteceu em Toronto, no Canadá, o que aconteceu numa cidade americana, está me fugindo o nome, mas não importa. O que aconteceu no país de Gales, uma terra de adoradores, produz um avivamento espiritual. Não é de gente orando o dia inteiro, é uma cidade em movimento, aonde tudo caminha, aonde tudo flui, aonde a qualidade de vida é presente. Então eu quero convidar você, hoje eu estou fazendo apenas uma abertura daquilo que vai ser essa conferência. No domingo, na sexta presencial, Asaf Borba e o seu filho André Borba. No domingo, Apóstolo Cristiano. Então vão ser dias tremendos, vão ser dias de esperança, vão ser dias que você vai ter o prazer, a alegria de estar nesta terra. Vão ser dias que você vai mudar a sua visão a respeito. Terra de adoradores é uma cidade que se produz cura divina. Você vai poder ir nas igrejas evangélicas e receber a sua cura divina. Você vai sentir a mão do Senhor. Isso que eu quero deixar claro, isso não é trabalho de uma denominação, isso é trabalho de uma igreja, de uma cidade, daqueles que acreditam em Cristo, daqueles que o adoram, daqueles que vivem o cristianismo. Então, meus queridos, eu quero convidá-los a estarmos juntos nesses dias. Ponha na sua agenda, para que estejamos juntos em terra de adoradores. E você possa viver isso, experimentar isso. Esse é um trabalho em conjunto. Esse é um trabalho do corpo de Cristo. Esse é um trabalho para todos nós. Já ocupamos índices altíssimos de divórcio,
mas haverá nesta cidade uma grande restauração familiar. Haverá nesta cidade uma grande reconciliação em família. Ou seja, é uma cidade tremenda. Nós vamos juntos nisso aí. É um privilégio poder estar falando com você nesta noite. Estar partilhando um pouco, de forma breve, aquilo que o Senhor tem reservado. O melhor está por vir. Por apenas 12 anos, de uma cidade em movimento. E você vai poder desfrutar disso. As suas gerações. Uma terra de adoradores. É uma terra que tem uma visão geracional. Geracional. Uma terra de adoradores. É uma terra onde você sabe decidir politicamente. Daqui uns dias nós vamos ter as eleições. Nós já estamos orando pelas eleições. Para que o Senhor nos dê aquele que é da sua vontade. Depois de um tempo tão bom, como foi este governo que hoje ocupa a cidade. Que possa vir um novo governante para os próximos 4 ou 8 anos. Mas que consiga levar a cidade. Consiga entender o destino profético desta cidade, que é muito além de tudo aquilo que nós já vivemos e experimentamos até hoje. O Senhor tem para nós infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós lançamos essa semente dos 12 anos hoje. E que essa semente possa ter caído em terra apropriada, em terra boa, com boa atmosfera. E que nós possamos ver os frutos. Que nós possamos ver essa cidade ainda mais transformada, ainda mais próspera, ainda mais abençoada. Pai, te agradeço por fazer parte dessa história, daquilo que o Senhor está construindo. Obrigado, Pai. Abençoa as famílias, abençoa as empresas, abençoa os políticos, abençoa, Pai. Abençoa as autoridades, os juízes, os promotores. Abençoa. Abençoa os bombeiros, os policiais civis, os policiais militares. Abençoa, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.